Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Então, a gente está iniciando mais um Dialogando, né? Queria dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? As meninas também. A- o Dialogando é uma série de lives organizada pelo Diálogos Urbanos. É um estilo de live que tenta fugir daquele estilo de live que já está batido, né? Na verdade, funciona como se fosse uma roda de conversa, onde a gente vai falar livremente sobre alguns temas. Na semana passada, a gente teve o primeiro Dialogando, né? Por sinal, foi muito massa, foi a primeira experiência que a gente teve assim, nesse bate-papo aberto. Tivemos como convidados o Ed Xavier e o Manuel Nambua, que é aluno do curso, né, da Unilab. E teve a mediação do coordenador de Diálogos Urbanos, o professor Eduardo Machado. Eles debateram sobre, mais ou menos sobre isso, a importância da Unilab, né, nesse contexto de Brasil-África, falando muito de como que se deu a implantação da Unilab, contextualizando os seus diversos aspectos, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. E para hoje, né, a gente vai ter uma live muito massa, com três meninas, assim, porreta, daquelas mesmo, que eu sou fãzona delas, das três, né? Vamos ter aqui a Yadira, a Wilma e a Ingrid Rabelo, que vão se apresentar já já para vocês. Antes da gente começar, eu queria dizer que queria pedir a quem estiver assistindo a live que mandem sugestões das próximas lives que a gente vai ter, né? A ideia é que seja uma live interativa, dialogada, que a gente converse com todo mundo que está aí se manifestando no bate-papo, tá certo? E aí vocês podem sugerir novos temas, outros temas. A gente já tem um para a próxima semana, mas vocês podem sugerir para os outros. Ao final do Dialogando, eu vou dar uma dicasinha de como vai ser a próxima live da próxima semana, tá bom? Então, vamos lá, meninas. O tema hoje é... Deixa eu ler bem direitinho aqui. Mulheres, movimentos sociais e universidade em tempos de pandemia. E aí, meninas, o que vocês mandam? Eu obedeço. Eu acho que estou te esperando, Ingrid. Ai, oi, já posso, já pode? Pode. É porque assim, como é muito, né? Não sei se a internet tá Claro. boa. De boa, de boa. Oi, gente, tá ótimo. Então, primeiro agradecer e parabenizar o Diálogos Urbanos por essa iniciativa de se permitir reinventar, né? De estar junto. A gente está no isolamento social, né? Que na verdade é físico, porque a gente tá juntos, se conectando, conversando. E eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com a Valdélia, né? Com a Idadira, com a Wilma, e poder trocar essas ideias com vocês, né? Com vocês, meninas, mulheres, grandes mulheres que estão aí nessa resistência, e com todo mundo que está aqui com a gente hoje. Vai ser uma conversa muito legal para a gente trocar, né, ideias, os desafios também desses tempos de pandemia, que é tudo muito diferente, desafiador, mas também a gente encontra potencialidades, encontra reinvenções, encontra ideias criativas, encontra resistência sempre. É um prazer. Eu nem me apresentei, né? Eu nem me apresentei, mas eu vou fazer bem rapidinho. Assim, eu sou a Ingrid Rabelo, eu sou moradora do Grande Bom Jardim, que é aqui um território da periferia de Fortaleza, nas Quebradas, né? E eu sou assistente social de formação. Atualmente estou como assessora de juventudes do Centro de Defesa da Vida Rebelde de Souza, que é uma ONG, uma organização que atua no Grande Bom Jardim, defesa da vida e promoção de direitos humanos. Faço parte da Rede Delis também, e do Fórum de Juventudes do Grande Bom Jardim, do Maracatu, e de vários movimentos aí sociais aqui do GBJ, né, do Grande Bom Jardim. Então a gente vai ter muito o que conversar. E as meninas querem se apresentar?
O microfone, Adira. Ok, acho que agora já foi. Boa tarde a todas e boa tarde às pessoas que nos assistem. Primeiro, agradecer o Diálogos Urbanos, professor Eduardo, em específico, a Valdélia, e agradecer às meninas por estarem aqui para conversarmos sobre o tema que nos interessa, sobre o tema que eu acho que é um pouco caro para nós, mas é importante conversarmos sobre. Eu sou Yadira Empanta, sou ex-aluna da Unilab, eu fiz Sociologia, e recentemente terminei o mestrado em Antropologia na UFRN. Já fui da RIMA, que é a Rede Internacional das Mulheres Africanas, e atualmente sou membro da Solafra, que é uma outra organização de mulheres da Unilab. Em relação a mim, é isso. Agora é a minha vez, né? Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo agora, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Seguindo a ordem também, gostaria, antes de mais, agradecer, né, o Grupo Diálogos Urbanos pela iniciativa, por esse espaço interessante e necessário, sobretudo neste momento difícil que todo mundo enfrenta, né? Dizer que é uma satisfação e um prazer estar aqui com vocês, meninas, todas lindas e empoderadas, né? Para ter essa conversa que eu creio que vai ser enriquecedora para todas nós e para todos e todas que estão aqui e que virão ainda a nos assistir. É basicamente isso. Eu sou Wilma Quade, sou guineense de Guiné-Bissau, sou acadêmica de Sociologia na Unilab, sou bolsista PET, Humanidades e Letras da Unilab, também Juventude pela ONU, e estou aqui, espero que possamos compartilhar, crescer e aprender muito sobre tudo. Obrigada, meninas. Então, a gente já pode começar o nosso bate-papo, mas antes, eu não me apresentei, né? Falhou, mas vamos lá. Eu me chamo Valdélia Freitas, sou bacharel em Humanidade, assim como as meninas, sou licenciada em História e licenciada em Sociologia, sou membro integrante bolsista do Diálogos Urbanos desde 2015. E aí eu acho que a gente pode começar mesmo falando sobre a atuação da mulher nesse espaço dos movimentos sociais. Eu acho que a Ingrid pode começar para a gente ir batendo um papo legal. Como é que vocês estão atuando, Ingrid, na rede? Como é que o Fórum de Juventude, né, o JAP, que eu sei que você é ligada a eles, como é que a gente está atuando enquanto mulher também nesse espaço? Pronto, Val. Assim, eu não sei, tá um pouquinho baixo o teu áudio para mim, mas deu para entender, assim, né? Deu para entender. Só tá um pouquinho baixo. Gente, então, assim, quando quando a Val, né, professor Eduardo também, agradecer a todo mundo que faz parte de Diálogos Urbanos por essa ideia de falar sobre as mulheres, né, os movimentos sociais, eu parei um pouco assim, né, para refletir sobre o que, né, assim, o que isso significa, né, ser mulher, ser jovem, estar nos movimentos sociais e estar nesse tempo de pandemia, né, nessa linha de frente também, que não é de agora que a gente enfrenta essas dificuldades com a saúde, com o sistema único de saúde, com a assistência social. Quem mora nas periferias, quem trabalha nas periferias, sabe que o desafio ele é muito histórico, né? Assim, a gente sempre luta para ter acesso a esses direitos sociais e básicos. Então, assim, para começar, eu faço parte, né, como eu falei, de uma rede de desenvolvimento local, integrado e sustentável do Grande Bom Jardim, que tem 17 anos já de atuação aqui no território do Grande Bom Jardim, com maior foco. E essa rede, ela tem esse objetivo de lutar por políticas públicas, lutar por moradia digna, lutar para que as pessoas tenham uma vida com dignidade. E aí, quando a gente, né, chegou março, a gente, né, foi confirmado que o coronavírus tinha chegado aqui no Brasil e no Ceará, foram confirmados casos,
E aí veio o decreto para que a gente, né, adotasse o isolamento social como forma de enfrentar essa pandemia. E aí a gente, né, assim, em princípio a gente ficou, estamos ainda muito assustados, né, mas aí a gente, vamos ficar em casa, cada um na sua casa, e vamos ver como será. Então, a primeira semana ficamos, e aí a gente, foram passando os dias, a gente foi confirmando aquilo que a gente já sabe, que são as dificuldades, né, das nossas famílias que moram nas comunidades. O Grande Bom Jardim tem 5 bairros, e nesses 5 bairros tem várias comunidades, inúmeras comunidades, que já, como eu já falei, né, lutam para sobreviver. E aí as pessoas começaram a dizer, olha, tá certo, estamos em isolamento social, mas a vida segue, né? Assim, as contas chegam, a fome vai chegando, o desemprego, assim, o emprego informal, né? Muita gente trabalha como feirante, como diarista, não tinha mais essa possibilidade porque tinha que ficar em casa, e aí não tinha essa opção, né? Não tinha a opção de sair para poder conseguir. E aí a gente foi vendo uma forma do que fazer para enfrentar isso. E aí veio a ideia da campanha de solidariedade, que foi a campanha Adote uma Comunidade, que é uma, né, assim, para atender às demandas emergenciais dessas famílias, com alimentos, produtos de higiene, também máscaras. E acho que daqui a pouco eu posso falar mais também. A gente percebeu que assim, né, ninguém enfrenta o vírus com fome. Então a gente fez partiu desse princípio de levar os alimentos que de higiene para poder conversar com essas famílias e pensar com elas formas de enfrentar essa pandemia, de poder ficar em casa, né, já que não tinha como trabalhar porque o decreto estava instalado. Mas aí a gente foram passando os dias, a gente também percebeu que não percebemos, né? A gente fez aquilo que a gente já vem fazendo há 17 anos, que é cobrar do poder público que ele tome a sua responsabilidade. E aí a gente criou um comitê de crise para estar nesse diálogo com a prefeitura, com o Estado, exigindo que as políticas públicas cheguem, né? De acesso à renda básica, de distribuição de alimentos, e, enfim, né, assistência social e também monitorando a política pública de saúde também, porque a gente sabe da dificuldade, inclusive, de ter testes para que as pessoas possam ser cuidadas a tempo de não morrer. Então, gente, para poder passar também para as meninas, né, a gente tem feito isso e, assim, ser mulher, né, assim, eu junto com outras mulheres da Rede Delis, que eu não vou falar agora o nome porque são muitas, mas, assim, eu não estou sozinha e também tem muitos companheiros que estão junto, mas a gente faz parte, né, eu vi uma reportagem da ONU Mulheres que nós mulheres representamos 70% das pessoas que estão em linha de frente, né, considerando as que estão na área da saúde e também na área social. Então, nós, mulheres, estamos, né, como sempre, assim, nessa linha de frente, com coragem e esperança de que vai passar. E aí, depois eu posso falar mais sobre o comitê de crise e outras dúvidas também que vocês tenham. Também vamos ouvir aqui as meninas, né, também, que tem muito a contribuir. Tá bom. Antes de passar para as meninas, melhorou o som agora? Melhor, tá melhor. Pronto. Aí a gente vai ler aqui uns comentários, né? Porque senão, como são muitos, vão subindo e a gente acaba se perdendo. Dá uma boa tarde aqui para a Eliene, para o Marco, para o professor Eduardo, para o Benedito. Ó, o Benê está aqui presente, assistindo a gente. Ana Maria Freitas diz boa tarde, é um prazer estar aqui vendo, ouvindo essas meninas super poderosas, ó, ganharam o dia. Legal. Abraço, Aninha. O Anderson também fez um comentário legal aqui mais abaixo, ele deu boa tarde, Anderson Assis. Diálogos urbanos têm se mostrado um espaço de temáticas pertinentes e de valorização de grupos sociais invisibilizados. Parabéns pela iniciativa. O Bené também está dando parabéns ao projeto Diálogos Urbanos, por essa mesa tão representativa e com pessoas incríveis debatendo. Boa tarde também para a Geralda. E é isso. E aí, meninas, como é que está sendo aqui na pandemia? Yadira ou Wilma? Quem vai falar primeiro?
Tá, eu vi que a eu posso Wilma disse que era Yadira, né? Vou nem mentir, que eu ouvi. ela passou a bola para mim, então eu vou aceitar. Bom, boa tarde de novo a todos e a todas que estão assistindo. Diferentemente da Ingrid, eu, pessoalmente, nesse momento, não estou numa organização específica de mulheres que estão atuando em campo. Então, eu estou só acompanhando e minha fala vai ser mais uma fala acadêmica ou uma fala de quem está acompanhando de perto as duas realidades, guineense e um pouco a realidade brasileira, e de forma específica a realidade da cidade de Redenção, e procurar aqui fazer uma análise sobre a situação das mulheres nesse contexto. Nós sabemos que as mulheres no mundo já têm uma vida difícil, aí, contrapondo com a pandemia, acredito que a coisa fica muito mais difícil. Me parece que, ultimamente, as mulheres têm enfrentado duas questões. Há uma preocupação em relação ao enfrentamento, ao combate à pandemia, mas também há uma outra preocupação das mulheres em relação a se manter, como a Ingrid falou aqui. Não queremos morrer de vírus, mas também não queremos morrer de fome. E me preocupa muito as famílias que são direcionadas pelas mulheres, as famílias que são acompanhadas pelas mulheres, que têm chefe mulheres. Me preocupa muito pensar nessas mulheres, porque por duas questões. Na Guiné-Bissau, por exemplo, a maior parte das famílias acompanhadas por mulheres são as que têm menos poder econômico. E no contexto de pandemia, fica um questionamento. Isolamento social para quem? E como? Esse é o questionamento que eu tenho feito desde o início da pandemia. Isolamento social para quem e como? Por que eu estou perguntando isolamento social para quem? Porque nós sabemos, pelo menos na Guiné-Bissau, que é um caso específico que eu conheço, eu acredito que é uma questão do mundo todo, mas eu vou falar assim das especificidades que eu conheço, a Guiné-Bissau em específico. Isolamento social para quem, se essas mulheres têm um trabalho diário para manter a família, para colocar comida na mesa, e como elas vão fazer isolamento social? Se elas precisam estar na rua todos os dias para vender, para depois sustentar a família. Então, o isolamento social que nós estamos a falar vai ser para quem? O outro questionamento, como? Como nós vamos pensar esse isolamento social para as mulheres que precisam, é uma obrigatoriedade, por exemplo, dessas mulheres saírem para poderem conseguir comida? Como vamos fazer isolamento social para essas mulheres? Então, aí vem uma cobrança, aquilo que a Ingrid falou há pouco, uma cobrança do Estado, é nessas horas que devia entrar o papel do Estado, mas pelo menos no caso de Guiné não está tendo. Não está tendo de forma efetiva. Mas precisava, era uma obrigatoriedade do Estado criar políticas públicas para essas mulheres não precisarem estar na rua, para não correr o risco de serem contaminadas, mas também para não ficarem em casa e morrendo de fome com a família. E aí entra uma questão que é dos movimentos sociais. Está tendo um papel maravilhoso, um papel que devia ser do Estado, atualmente está sendo de muitos movimentos sociais, pelo menos em Guiné. Acredito que aqui no Brasil também estou acompanhando um pouco. Está tendo um papel maravilhoso dos movimentos sociais em acompanhar as mulheres, em apoiar, em criar mecanismo que possa, de alguma forma, ajudar essas mulheres a se manterem em casa, mas também para terem comida. Inclusive, tem, por exemplo, um movimento Tade a Fome em Guiné-Bissau. Tade a Fome é mais ou menos combater a fome, traduzindo de crioulo para português. Esse é um movimento que está fazendo um papel maravilhoso assim, de conseguir fundo, conseguir comida e levar para essas mulheres. Eu acho que a Wilma também está sabendo, acho que ela está no movimento, porque eu vi ela fazendo campanha recentemente de um desses movimentos. E aí entra um papel essencial, maravilhoso, mas isto não quer dizer que nós não podemos, por exemplo, cobrar do Estado uma cobrança forte, efetiva, o Estado assumir aquilo que é o papel do Estado para com a sociedade em geral, mas principalmente para as pessoas desfavorecidas, nesse caso, o maior número é as mulheres. Então, eu vou deixar o Wilma complementar um pouco e nós vamos rodando a fala, como ficou algo mais de conversa. Eu acho maravilhoso esse modelo.
Por enquanto é isso, depois eu retorno. E aí, gente, se vocês quiserem dar umas lidas aí nos comentários, o professor Eduardo está fazendo alguns comentários e também acho que uma pergunta lá embaixo. Tem a pergunta aqui. A discussão sobre renda básica de cidadania emerge como importante no atual contexto? Val, só uma pergunta. Onde é que eu consigo acompanhar os comentários? Você pode ir na página do Diálogos Urbanos. Ah, ok. Se quiser, eu mando direto. Se tiver com o WhatsApp aberto, eu posso mandar direto aqui para ti. Tá bom. Tá, eu gostaria também, Val. Vou mandar no grupo. Certo, já dando continuidade aqui, certo? Obrigada. Achei pertinente, né? Eu acho é o caminho, pertinente às falas já proferidas aqui, da Ingrid e da Yadira também. Uma coisa que eu gostaria de realçar, o que vocês disseram muito bem, né? E é muito necessária, é a questão da pandemia, porque às vezes eu vejo alguns equívocos, sobretudo em vários discursos proferidos por aí. Tem gente que fala como se essas dificuldades que as mulheres estão enfrentando nesta época de pandemia fossem algo que existem apenas agora, ou que estão acontecendo agora. Achei pertinente a Ingrid e a Yadira também terem frisado que a situação que as mulheres já se encontravam, isso muito antes da pandemia, já era uma situação precária, de muita vulnerabilidade. E quando eu falo isso, eu gostaria de dizer que eu falo isso a nível global, no mundo todo. Claro, em algumas partes do mundo um pouco mais complicadas, né? Um pouco mais, assim, alarmantes a situação das mulheres. Mas, assim, é uma coisa que já existia. A violência doméstica, a violência contra mulheres, meninas e crianças é uma situação que já existia. Agora, o que acontece? O que nós temos assistido durante a pandemia é, de algum modo, nós vimos que essa situação está se agravando, essa situação complicou. A pandemia, de algum modo, traz à tona, vem revelar de forma escancarada os vários problemas sociais que já existiam e que talvez o Estado, sendo a entidade responsável, não estava assumindo esse papel de responsabilidade, tentando, né, preencher essas lacunas, resolver esses problemas. E tudo isso veio muito à tona, assim, né, nessa época da pandemia, e a situação fica bem mais difícil ainda para as mulheres. A Ingrid frisou aqui, né, 70% ou 60%, de acordo com a ONU News, das mulheres estão na linha de frente cuidando das pessoas, cuidando de doentes, dos filhos, dos idosos, mas independentemente disso, a pandemia afeta também de forma muito direta as mulheres, porque se formos ver, no mundo todo, e na Guiné-Bissau em particular, como a Yadira já fez esse recorte, e bem, são as mulheres que se configuram, né, naquela pirâmide da sociedade, são as mulheres que praticam as atividades econômicas informais, são elas que precisam sair de suas casas todos os dias para vender, para limpar as casas de outras pessoas, para fazer várias atividades econômicas que lhes permitam garantir o sustento da família, das suas famílias, certo? Agora, com este período de isolamento social que todos nós vivemos, fica uma pergunta, como já bem colocado, como é que essas mulheres vão se virar, né? De forma a se protegerem, a protegerem as suas famílias e, ao mesmo tempo, terem o que comer. Nós vivemos num país, digo Brasil, onde temos um governo que está nem se lixando para a situação que o povo está vivendo. Nós estamos assistindo discursos de deboche, né, das entidades que deveriam estar pensando estratégias, implementando estratégias potentes para amparar as famílias, as mulheres em particular, né, que são mais vulneráveis nesta época. Estamos vendo um desleixo, né, dessas entidades, das instituições, das pessoas, né, enquanto responsáveis por isso. Portanto, é triste vir assistir tudo isso. E ainda, pensando a questão mulher e pandemia, nós vimos que nas primeiras semanas da pandemia e do isolamento social, no mundo todo, foi registrado um aumento expressivo
né, preocupante de número de casos de violência contra as mulheres. Isto vamos perguntar por quê? Nós sabemos que a casa, né, se configurou ao longo dos tempos, e nesta época, sobretudo, como um lugar seguro. Nesta época ainda mais, porque uma estratégia potente que o mundo todo, de algum modo, está adotando neste momento de combate a vírus, é o isolamento social, fazendo com que todo mundo fique em casa, como forma de se proteger. Só que à medida que o mundo empurra todo mundo para casa, tem uma outra questão. A casa nunca foi um lugar seguro ou completamente seguro para as mulheres e meninas. O número significativo de casos de violências que são registrados acontecem dentro de casa. Meninas que são violentadas física, sexualmente, essa violência acontece dentro de casa, na maioria das vezes, pelas pessoas que fazem parte do seu convívio, que fazem parte da sua rede familiar, por exemplo. E estas pessoas estão em casa convivendo maior parte de tempo com os seus possíveis agressores. E nós ficamos perguntando o que o Estado tem feito em relação a essas questões. E agora, trazendo essa questão, eu gostaria de entrar logo com a questão dos movimentos sociais. Os movimentos sociais e pessoas individuais, para não esquecer, estão desempenhando um papel importante, preponderante nesta época da pandemia. Nós estamos vendo todos os dias uma sinergia, uma coalizão importante entre vários movimentos existentes, tanto aqui no Brasil, né, no estado de Ceará, tanto na Guiné-Bissau, por exemplo, onde os movimentos estão se unindo. Eu vou falar particularmente dos movimentos, né, das mulheres, movimentos feministas, entre outros tipos de movimentos, que estão se unindo, por exemplo, para dar suporte, para dar aporte às mulheres em todos os sentidos possíveis. Tem vários movimentos, surgiu aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho, o projeto As Justiceiras. É um projeto que foi criado com o intuito de amparar, de dar assistência às mulheres neste período da pandemia, mulheres vítimas de violência doméstica durante a pandemia. Esse projeto dá, né, o apoio, a orientação gratuita e online às mulheres que são vítimas de violência doméstica, orientando, por exemplo, o que fazer em situação de violência, como pedir ajuda e como lidar, por exemplo, como estar em casa com o agressor, ou como entrar, por exemplo, com a medida protetiva, entre várias outras questões que eu acho pertinentes. Mas, independentemente desse apoio mais técnico, mais profissional, nós vimos também muitas mulheres que, nesta altura da pandemia, se disponibilizaram, se uniram, estão dando, né, apoio psicológico, que é importante, porque uma das consequências da pandemia é, sobretudo, a sobrecarga, né, a questão psicológica e econômica, que também afeta diretamente, como disse antes, as mulheres, né? Dando esse aporte psicológico, esse aconselhamento e, sobretudo, conscientizando, né, de que forma essas mulheres podem sobreviver a essa época da pandemia nas suas casas, continuando, né, as suas tarefas de cuidar dos filhos, de manter os seus lares. E ainda, para aquelas que são profissionais em diferentes outras áreas, que não pararam neste momento, por exemplo, as mulheres ligadas à universidade, que são professoras, que são alunas, continuarem com as suas atividades de toda forma possível. Na Guiné-Bissau, em particular, achei pertinente a Yadira frisar, a Guiné-Bissau, a par de muitos outros países, após diagnosticar o primeiro caso de coronavírus, o governo rapidamente decretou o estado de emergência e, consequentemente, de isolamento social. Nós falamos isto num país que carece de muitas políticas públicas e de assistência social sólidas, capazes de amparar a população. Isso já antes da pandemia. Com a situação da pandemia e com o isolamento social, essa situação agravou. Mas temos um governo que praticamente pensou isolamento social, sem, no entanto, levar em conta as várias questões, as várias particularidades da Guiné-Bissau, enquanto um país muito particular nessa questão. Nós não temos toda a população que tem uma geladeira em casa, que tem a energia em casa, primeiro,
né, que tem as condições, se tiver uma geladeira, de abastecer, porque a Yadira já frisou, são pessoas que saem todos os dias para trabalhar como forma de garantir o que comer diariamente, sem ter o que armazenar, guardar para comer depois. Certo? E diante dessa situação, mais uma vez, estamos vendo, infelizmente por outro lado, mas infelizmente, sobretudo, os movimentos sociais, as organizações desempenhando o papel que deveria ser o papel do Estado. Em pensar uma política pública eficiente, capaz de amparar, capaz de assistir as pessoas mais necessitadas neste período difícil. E uma das ações que, inclusive, eu estou participando, né, faço parte da organização de uma campanha de angariação de fundos, fundos que serão destinados, por exemplo, às várias organizações, desde as emergentes, aquelas que surgiram em meio à pandemia, e aquelas que já existiam antes, que já faziam trabalhos do gênero antes, né, doando os valores monetários que nós podemos conseguir mobilizar durante essa época, né, para apoiar as várias famílias em todo o território da Guiné-Bissau que estão completamente desassistidas pelo Estado neste período da pandemia. Portanto, é um tema muito interessante, é um tema que também, né, engloba muitas outras coisas. Nós poderíamos estar aqui apenas para falar da situação da mulher, mas estamos falando de mulher, movimentos sociais, a universidade em tempos da pandemia, portanto, é um misto de muitas coisas, mas que dá para fazer uma ligação, né? Vivemos momentos difíceis em que, felizmente, nós estamos assistindo o surgimento de várias redes, várias correntes de solidariedade, o que é muito importante, isso tanto entre as mulheres como dentro da sociedade como um todo, transcendendo até linha de países. Por exemplo, nós estamos aqui organizando uma campanha para a Guiné-Bissau, onde brasileiros, angolanos e todas as outras nacionalidades possíveis estão colaborando, estão doando diariamente, né, para que a gente possa ajudar as pessoas que mais precisam. Portanto, é um momento difícil para todos e para todas, sobretudo, todas as mulheres em particular, ter que lidar com várias questões sem ter, no entanto, uma ajuda necessária, né, que se esperava do Estado neste momento. É isso, gente, por enquanto. Eu troquei o microfone, tá? Dá para me ouvir agora? Tá beleza? Ficou melhor? Estão me ouvindo, né? Gente, são muitas questões, graças a Deus, muita gente participando, né? Vamos lá ler uns comentários, ver o que é que a gente vai responder para a galera. Algumas coisas são só mesmo comentários. Tem aqui o compromisso com a defesa da vida e a solidariedade com vetores de atuação do movimento social, demandas ao poder público e monitoramento das gestões. A Ingrid já falou disso um pouquinho, né, Ingrid? Mas vai complementar, como ela disse. Criação de um comitê crise, também a Ingrid estava falando, no Grande Bom Jardim. A discussão sobre renda básica, cidadania, emergem como importante nesse contexto? Como é que vocês enxergam isso? Então, Val, pode comentar ou quer falar mais alguns comentários? Eu acho que já pode comentar? Você comenta, aí em Pronto. seguida você lê o comentário da Ana Maria Freitas, que também tem uma pergunta. Pronto, é porque eu não estou conseguindo, eu estou aqui no celular, eu não estou conseguindo ver muitos comentários, mas eu vou tentar olhar aqui pelo chat. Tá bom? Então, gente, tá bom. Pronto, tá certo. Então, ainda sobre o que a Wilma falou, né, que tem a ver também com a renda básica, só queria não deixar passar esse comentário mesmo, porque o que a gente percebe, né, como ela disse que todo mundo foi né, convidado a ficar em casa para poder salvar vidas, né, se proteger, a gente também percebe a importância da divisão de tarefas entre homens e mulheres, né, entre os companheiros e companheiras que dividem o mesmo lar. Então, isso também é muito sério quando a gente fala sobre a atuação das mulheres na sociedade,
porque eu vi um site, eu estava até procurando depois para ver a referência, mas eu vi que tem menos publicações, né, de artigos por mulheres. Porque isso é muito, né, evidencia muito a desigualdade de gênero, quando a gente vai pensar, porque quem são as pessoas, né, que cuidam dos filhos, que cuidam dos seus idosos, que estão cuidando na casa? Historicamente, né, esse papel é atribuído às mulheres. E a gente precisa mudar isso também, né? A pandemia também evidencia isso, porque a gente não pode aceitar isso como natural. Precisa dividir também as tarefas domésticas para que as pessoas, né, para que a gente possa não sobrecarregar as mulheres e dividir mesmo, né? Dividir as tarefas, os papéis, para que a vida siga de uma forma mais tranquila e menos pesada. Então, eu queria comentar isso que a Wilma colocou, e eu acho que é importante para a gente poder pensar a igualdade de gênero, que não é de agora, né? Que a gente está conversando sobre isso, defendendo a bandeira da igualdade de gênero, mas que precisa ser pensada mesmo nesses tempos de pandemia, porque destacou, né? Assim, foi assim, que já era pesado, ficou ainda mais para muitas mulheres. Além da violência, né, a violência contra as mulheres, a violência de gênero também, que precisa ser pensada, estratégicas para enfrentar e mudar essa cultura machista, né? Assim, sempre é tempo de mudar, então a gente precisa mudar isso. Sobre a renda básica, de fato, assim, né? A gente tem visto que é um direito mesmo, né? E também uma conquista dos movimentos sociais de que, né, o que era para ser R$ 200, né? Porque pelo presidente seria R$ 200 e ele achava que era muito. Não, mas houve luta, houve pressão e a gente conseguiu os 600, que ainda não chegou em todo mundo que precisa. Né? A gente sabe que das dificuldades, das exigências que para as pessoas ter acesso a essa renda básica, e não tem sido fácil. Quando a gente vai para a comunidade, pessoas que não têm CPF, que não entram nos critérios, né, do governo para poder acessar esse direito, né, direito mesmo. A gente não tem outra palavra, assim, é um direito, é papel do Estado prover renda básica, porque as pessoas estão passando fome e a gente está numa pandemia. Então, isso é muito, muito sério, muito necessário também. E assim, a forma mesmo né, de enfrentar essa crise dando renda básica, né? Fazendo as pessoas terem acesso a esse direito para poder se alimentar, para poder sobreviver, né? Assim, e ter condições de enfrentar essa crise que a gente está passando. Então, é fundamental e a gente lutar para que se estenda, porque os efeitos e as marcas, as sequelas da pandemia não vai passar depois que não vai terminar quando acabar, né, aquela frase, porque a gente sabe que isso vai durar muito tempo, né, o desemprego é muito grande, assim, a gente vai para as comunidades, que é com a campanha a gente conseguiu chegar, né, nas comunidades para, olha, você precisa lavar as mãos, você precisa se alimentar, mas um gesto concreto, levando, né, alguns alimentos que não duram muito tempo, por isso que a gente cobra política pública, mas que é uma forma da gente conseguir ser ouvido também, né, assim, olha, dizendo que está aqui, você pode, né, fazer isso usando esses materiais. E a gente ouve das pessoas que perdeu o emprego, né, enfim, muitos trabalham informal mesmo na feira e não consegue ir por causa das recomendações, mas muitas pessoas também que tinham emprego formal estão sem saber como vai ser. Então, por isso é tão importante que o auxílio emergencial, né, que a renda básica chegue nessas pessoas. Então, a gente tem muita luta pela frente ainda. Muita luta mesmo. Pois é, aí fazendo o link com o que tu estava falando, né, sobre divisão de tarefas, é bem interessante, porque a gente tende a pensar que... Estão me ouvindo? Sim. A gente tende a pensar que não existe, né, essa coisa tão enraizada do patriarcado nos dias atuais. E aí eu estava lembrando de uma conversa que a gente estava tendo num grupo de professoras, que eu também sou professora aqui na rede municipal. Sim. E aí a gente estava falando sobre acessibilidade à internet, porque está tendo uma discussão muito grande com as aulas online, né? E aí, na cabeça,
pessoas, todos têm acesso à internet, né? A gente viu aí a propaganda do Enem, como se todo mundo tivesse ali, né, aquele ambiente de estudo perfeito e adequado. E aí surgiu lá, por um acaso, a gente conversando e falando que não era uma professora se posicionando que era o que tinha que ser feito, porque não podia parar. E aí a outra. Aí a gente acabou levantando a ideia de que também algumas crianças se queixaram, né, que as meninas, principalmente, que como estava mais tempo em casa, as meninas têm menos tempo de fazer as atividades de casa porque estão cuidando dos afazeres domésticos, né? E os meninos têm mais tempo para se dedicarem aos estudos. Isso aqueles que têm a internet, né? E eu achei interessante levantar essa questão, porque vai muito, né, no mesmo caminho do que você estava falando, Ingrid. Vamos dar mais uma vez aqui, ó. A Ana Maria está dizendo como fazer... Só um instantinho que apagou. Como fazer a população sentir a importância do isolamento com um governo que não tem isso como prioridade? E, mais ainda, não garante o apoio ao sustento das famílias empobrecidas. Porque a gente sabe, né, que o auxílio emergencial foi bom, né, é bom, o pessoal está tendo alguma coisa, mas que não chega para todo mundo, né? E aí o Benedito diz, mulheres chefes de família que trabalham como autônoma encontram um agravamento na luta pela sobrevivência sua e de sua família. O Jean também fez um lembrete aqui de algo, deixa eu procurar aqui do Jean, sobre estresse, ansiedade e depressão, como ele tem atingido, né? Isso já era preocupante antes, né? E agora como ele tem nos atingido. E mais embaixo ele falou algo do tipo que as pessoas acabam sentindo os sintomas, né? Como se estivesse doente, a pessoa acaba adoecendo por essa ansiedade, por esse momento depressivo que a gente está vivendo. Então, também é bom a gente ter um olhar atento a isso, né? Deixa eu ver aqui. A Eliane está dizendo, as mulheres ainda hoje são muito submissas à sobrevivência de sua família e não tem nenhum tipo de apoio. Na Unilab, a gente está criando uma rede de apoio. A gente tem uma rede de apoio entre nós, mulheres. A gente está vivendo essa sororidade que a gente tanto fala. Eu só lembro da Yadira, sororidade, porque é ela que me ensinou, tá, gente? Bom, eu acho que antes de entrar na questão da sororidade, é importante um pouco retomar aquilo que a Wilma falou e a Ingrid. Tudo que nós estamos falando aqui em relação à situação das mulheres não é uma questão desse tempo da pandemia, não é uma questão de março de 2020 para hoje. É uma questão de séculos, de anos. Então, a situação da pandemia só deixou isso mais exacerbado, só deixou isso mais evidente. As pessoas estão prestando mais atenção nisso, mas não é uma questão de hoje. Então, acho que é preciso muito atentar a isso. Talvez esse momento, já que deixou as coisas mais exacerbadas, é um momento também de pensarmos em políticas públicas em forma de resolver isso. Então, eu acho que aí a pessoa perguntou como fazer uma população sentir a importância do isolamento social para um governo que não está nem aí. É difícil, é quase impossível. Porque como eu vou dizer para uma pessoa pobre que não tem comida em casa, fica em casa? Ficar em casa como? Ficar em casa como? Porque no primeiro momento as pessoas estavam meio que romantizando essa ideia de ficar em casa. Vamos ficar todo mundo em casa, vamos ficar todo mundo em casa. E as pessoas esquecem que o Brasil, por exemplo, é um país de extrema desigualdade social. E você vai dizer, ficar em casa para quem? No primeiro momento, as pessoas estavam romantizando esse ficar em casa. Só depois que as pessoas perceberam que não é todo mundo que tem esse privilégio de ficar em casa. Não é todo mundo que pode ficar em casa. Vão ficar em casa como uma casa de 2 cômodos para 5, 6 pessoas com uma renda muito baixa. Como vamos ficar em casa? Precisamos sobreviver. Não queremos morrer de vírus, mas precisamos também sobreviver. Então, é quase uma impossibilidade fazer as pessoas sentirem a importância de isolamento social
num país ou num bairro, num contexto onde a desigualdade é muito alta, é muito, onde algumas pessoas têm que comer e outras pessoas não têm que comer. E isso me lembra uma frase esses dias que eu ouvi do Leandro Carnal, que era mais ou menos assim: esse isolamento social deixou evidente duas coisas. A classe média alta está sentindo tédio, enquanto que a classe baixa, a classe pobre, está sentindo outra coisa, percebes? Então, me parece que são dois mundos diferentes, dois mundos totalmente diferentes. Enquanto que para um isolamento vai servir como forma de resguardar a vida, de não contaminar mais pessoas, para outros talvez isso não seja o mecanismo. Aí que entra assim a questão do Estado. E nós estamos, o Luína falou aqui uma questão de casa enquanto lugar seguro. Para algumas pessoas, talvez a casa nem seja mais um lugar seguro. Para as mulheres, para a população negra, nós vimos recentemente o jovem foi morto dentro de casa. Então, nem o isolamento social, ou seja, nem o ficar em casa é seguro para quem é preto, pobre e periférico. Então, o isolamento social, o ficar em casa, não é igual para todo mundo. É diferente, é mais ou menos igual pirâmide. Isolamento social para quem é de classe média, elite branca, enfim, está aqui. Para quem é pobre, isolamento social está aqui. E para as mulheres, muito mais ainda. Nós já falávamos de carga mental, dessa carga mental muito pesada que as mulheres têm, de uma responsabilidade com questões domésticas, ao mesmo tempo uma responsabilidade com os afazeres profissionais de estudo. Então, as mulheres acabam tendo uma carga mental muito forte. E nessa pandemia, como ficou? Muito mais forte ainda, porque há uma obrigatoriedade de ficar em casa, e isso, coincidentemente, talvez faz com que as mulheres precisam mais, não é que precisam, são obrigadas. A sociedade lhes indicou que os afazeres domésticos lhes pertencem. Então, se no momento antes da pandemia, antes do isolamento, as mulheres saíam de casa, iam fazer outras coisas, no momento onde não vão sair, só ficam em casa, são obrigadas a fazer muito mais trabalho doméstico. Aí entra uma questão que a Ingrid falou, a produção, saiu uma reportagem de que a pouca produção das mulheres. Como as mulheres vão produzir no contexto onde elas estão em casa? Com estresse, todo mundo está com estresse dessa pandemia, com cansaço físico e mental de ter que ser responsável pelos afazeres domésticos, uma preocupação em como sustentar a família. Como essa mulher vai produzir um artigo científico? É quase impossível. Aí cai, com certeza, o número de mulheres produzindo. Porque, pelo menos, num contexto onde não há pandemia, talvez as mulheres pudessem sair de casa, ir para a universidade e produzir um pouco. Mas ficando só dentro de casa, aí é muito difícil. É difícil. Aí vem uma outra questão que eu tenho conversado muito com as pessoas ao longo dessa pandemia. Nós só podemos superar isso. Eu digo nós, isso para o mundo todo, não é uma questão específica de Guiné nem do Brasil. Nós só podemos superar o coronavírus, a pandemia, primeiro, se há uma responsabilidade efetiva do Estado em dar para quem não tem mecanismos sérios, suficientes para essa pessoa ficar em casa, ficar saudável e alimentar todo mundo. Mas também vem uma outra questão, que nós precisamos trabalhar coletivamente. Sabe, eu acredito que esse momento nos mostrou uma coisa muito, muito importante. A minha vida, o meu ser, os meus afazeres, de alguma forma, só pode acontecer se o outro estiver bem. Eu acho que a pandemia nos ensinou muito sobre isso. Por mais que eu esteja bem de vida, se o fulano não estiver, talvez eu não possa estar. Então, aí entra uma questão da coletividade, trabalhar em coletivo. Eu acho que é um momento das pessoas colaborarem um com o outro, tirar o exemplo de onde isso já passou, já foi, as pessoas já conseguiram combater, pegar esse exemplo e trabalhar de forma conjunta. E isso me leva logo a falar da questão da sororidade. É muito importante a sororidade nesse momento. A sororidade não é só nesse momento. A sororidade para nós mulheres, para mim, eu acredito que a sororidade é uma obrigatoriedade, porque nós
só com a sororidade, talvez podemos avançar um pouco em relação àquilo que nós queremos, aquilo que nós discutimos, aquilo que nós propormos sempre enquanto um mundo mais justo e igualitário. Eu não posso ter um mundo mais justo e igualitário se só penso em mim, enquanto mulher guinense. Eu preciso pensar na Wilma, eu preciso pensar na Valdeira, eu preciso pensar na Ingrid. Porque se eu estiver bem, as três não estiverem bem, enquanto mulheres não têm o mesmo mecanismo que eu tenho, talvez o mundo não vai ser aquilo que eu quero. Eu preciso, a sororidade é uma questão muito importante que as mulheres precisam adotar, mas pelo menos eu não tenho visto muito. Não sei se é minha falta de atenção em não acompanhar, por exemplo, a situação aqui em Redenção, no Ceará, mas eu não tenho visto muito. Se está acontecendo, talvez está acontecendo entre pessoas mais próximas. Mas é muito importante fazermos. O que eu tenho visto são redes do Unilab, por exemplo, DCE, Associação dos Estudantes, têm feito, de alguma forma, aquilo que devia ser o papel da universidade no seu todo, do Estado, da sociedade. Está sendo o papel de pequenas organizações. DCE, por exemplo, chegou a distribuir cesta básica para as pessoas que não têm auxílio. E isso é fantástico, isso é maravilhoso e é de agradecer e apoiar. A Associação dos Estudantes Guinenses, é o caso concreto que eu conheço, tem dado, de alguma forma, cesta básica para as pessoas que não têm auxílio poderem se manter em casa e alimentar e ultrapassar esse momento. Massa, vamos ler aqui mais. Eu acho que é isso. Relativamente a isso, achei um ponto bem interessante quando a Ingrid disse que é importante, né, dividir as tarefas de casa. Eu acho que a gente já parte por um bom ponto, porque muitas vezes quando se trata dessa questão de dividir as tarefas de casa, de que cuidar da casa não é uma responsabilidade única, exclusiva da mulher, tem uma expressão que tanto se usa e que, infelizmente, é muito naturalizada, é muito norma, acaba sendo meio que soando como se fosse normal, mas não é. Quando um homem vai trabalhar, vai fazer uma tarefa de casa, se diz assim, que vai ajudar a esposa ou vai ajudar a irmã. Isso continua delegando a responsabilidade do cuidado da casa para a mulher, para a irmã. Eu vou ajudar, ou vou ajudar a cuidar do meu filho, da minha filha. Como se isso fosse responsabilidade da mulher, mas eu simplesmente vou contribuir. Né? Vou fazer uma parte de algo que não é a minha responsabilidade. Eu acho que é importante nós partirmos do ponto de dividir, que é uma responsabilidade de todos que convivem sob o mesmo teto, cuidar da casa, é responsabilidade de homem e de mulher cuidar dos filhos, não apenas da mulher. Isso é um dos elementos que vale uma discussão muito, eu acho até longa, bem ponderada, que quando a gente trata da questão de sobrecarga, né, física e psicológica das mulheres nessa época da pandemia, que além, né, frisei antes, de terem que arcar com outras responsabilidades, as que são professoras, dando aula online, fazendo outras atividades, produzindo na área acadêmica, mas independentemente disso, cuidarem dos filhos, dos maridos, né, entre outros, para aquelas mulheres que vivem com os pais idosos já em casa, cuidarem dos pais, tudo isso, não tem como a gente pensar que essas mulheres possam, né, ainda nessa época, manter um bom estado de saúde mental. É muita coisa para uma pessoa só, né, ter que lidar com tudo isso. E uma questão importante que eu gostaria de trazer, a pandemia trouxe, claro, à tona, evidencia muitos problemas sociais já existentes antes, que não tinham a devida atenção, tanto pela parte do Estado, ou de algum modo pela parte da sociedade também. Mas eu costumo ver que, independentemente de todas as dificuldades, nós estamos vivendo um momento que nos permite muita reflexão.
muita reflexão, assim, em todos os setores, né, a nível do Estado, a nível pessoal, individual, dos movimentos, né, das alternativas pós-pandemia, para a gente pensar e tentar, no mínimo, construir um mundo mais humano, ou que se possa, onde os humanos podem desfrutar dessa humanidade. A pandemia mostrou que o sistema político, econômico, que o capitalismo é um sistema falido. Por exemplo, se nós olharmos para a quantidade de pessoas sem casa, quantidade de pessoas sem comida, né? Eu acho até às vezes muito incoerente quando se fala da questão do isolamento social, sobretudo nessa perspectiva muito padronizada de que todo mundo pode ficar em casa. É uma realidade que não existe. Em São Paulo, por exemplo, tem um pouco mais de 25 mil moradores de rua. Como é que essas pessoas vão ficar em casa? Nos bairros periféricos do Brasil, que existe em todo o país, como é que essas pessoas vão ficar em casa se não terem o que comer, por exemplo? Portanto, falar da questão do isolamento social é importante, sobretudo, levarmos em conta a questão da contextualização. Quando a gente for falar da necessidade do isolamento social, no estado do Ceará, é importante a gente ter a paciência e a capacidade de enxergar o estado todo, levando em conta todas as questões importantes, socioeconômicas, culturais e por aí fora, para saber quais são as pessoas que podem, né, de algum modo, ficar em casa e quais são as pessoas que não podem. A partir desse ponto, pensar mecanismos, estratégias de ajudar e permitir com que essas pessoas, de algum modo, possam ficar em casa, porque não é todo mundo que tem essa condição. Nós sabemos que o Brasil é um país altamente desigual. E quando falamos dessa desigualdade, sabemos que isso afeta, em grosso modo, um determinado grupo, uma determinada classe social. A pobreza tem cor, a pobreza geograficamente está distribuída no Brasil. Nós sabemos que as zonas periféricas são as zonas onde moram as pessoas pretas, pobres, né? E o que o Estado tem feito em relação a essas pessoas de forma muito específica e direta, quando a gente vai falar, por exemplo, da questão do isolamento social, entre outras questões importantes no momento. Se fala do Enem, se fala de outras coisas do Enem, sobretudo, né? Todo mundo tem direito à educação, a entrar na universidade, mas estão propondo o Enem sem, no entanto, levar em consideração as várias famílias que, primeiro, não têm nem o que comer. Como é que vamos esperar que essas pessoas tenham internet em casa, um ambiente tranquilo que permita estudar e fazer prova do Enem? Não tem como. E nós temos um Estado que não está nem preocupado, né, com as adversidades da sua população, com os problemas sociais que tem. Isso é preocupante. Muito preocupante mesmo. Vou ler mais algumas coisas, tá? Tem muita gente legal aqui participando, gente. Muita coisa para ler, viu? Graças a Deus. Rogério, aí, Rogério. Bom ter você aqui. Rogério, Marileide, Érica. Mover as estruturas sociais a partir do direito das mulheres é atingir toda a sociedade. Fico pensando na ação das mulheres nas lutas comunitárias às crianças, outra frente que elas assumem, né? O papel da mulher junto às crianças. Eliane Passos, mandou bem, Jean. Foi a pergunta que o Jean fez lá em cima. Vamos ver se é outra. É outra. Diante de todas as dificuldades, como vocês percebem as lutas e os aliançamentos de mulheres no contemporâneo? E aí teve também a Jordânia, que agradeceu pelo convite. Que mais? Marileide, Mulheres Lindas, obrigada. Que debate importante. Nossa amiga Joyce. Joyce também está arrebentando lá, né, nas lives. E aí alguém colocou uma pesquisa, depois a gente vai dar uma olhada. Foi a professora Anne Sophie. Obrigada, professora Anne Sophie, pela participação. A Marileide está dizendo: estamos no mesmo mar, não no mesmo barco, disse nossa querida mulher negra, Alba Carvalho, em uma de suas falas sobre a pandemia que chega para todos. Vamos já comentar.
Ana Maria Freitas, na verdade, a produção da mulher não é reconhecida ou pouco valorizada. E aí o Rogério fez uma falona aqui, gente, vamos ler. Se ficar em casa tem diferentes significados, ficar na rua também tem. Uma coisa é correr atrás da sobrevivência, de máscara, com atitudes de distanciamento. Outra é incentivar a necropolítica, praticada como política de extermínio dos pobres, velhos e inúteis aos sistemas de exploração. Poxa vida, chega deu assim uma coisa. Vamos lá, ver mais aqui. Vamos achei pertinente. Sim, vamos ler logo tudo, porque Achei senão vai ficar muito para a gente ler no final, tá? Certo. Aí a gente fala. Ana Maria de novo, acho que é isso. A mulher dá o suporte familiar, tanto nos cuidados diários com a alimentação, cuidado com os doentes, com os idosos, com a educação das crianças, não é tido como importante. É trabalho invisível e desvalorizado. A riqueza e a pobreza experimentam a Covid-19 de diferentes formas. A pobreza morre 11 vezes mais. Nossa amiga Mari Leite. A professora Anne Sophie está dizendo, e vamos pensar nas mães solo, né? Morando sozinha com os filhos, né? Muito boa a intervenção da professora Anne Sophie. As marcas da colonialidade estão presentes, por vezes de modo velado ou à brasileira. Interseccionalmente, tais questões afetam, sobretudo, mulheres negras, pobres, habitantes das periferias urbanas. Por isso é tão importante escutá-las. Não podemos neutralizar qualquer prática machista que não vise a igualdade de gênero. Esse debate tem que partir dos homens também. Gratidão pelo debate importantíssimo. Vocês estão me ensinando muito. Esse foi um comentário do Jean. E aí, por último, Força Senhoras, estão mandando muito bem, que foi o Marco Cadênio. Tá bom? E aí, gente, os comentários? Interessante os comentários. Isso mostra que as pessoas que estão assistindo estão muito ligadas, né, no debate e estão participando diretamente. Isso é muito bom. O que eu estava dizendo que é pertinente do comentário que eu acho que foi que o Jean fez, dessas dicotomias entre ficar em casa, sair na rua, dizendo que tem uma questão que é sair na rua, se protegendo, e sair sem se proteger. Nós temos, diante disso, por exemplo, um contraponto com aquilo que foi e está sendo, no momento, o discurso do presidente, né, incentivando as pessoas a saírem para trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Pronto, das várias coisas, eu acho que nós aqui, neste diálogo, estamos defendendo de que não são todas as pessoas que têm condições para ficar em casa. Porém, nós não estamos incentivando que as pessoas saiam na rua para passear ou para fazer outras coisas ou para saírem desprotegidas, claro. Quem tiver uma máscara em casa ou alguma outra forma, alguma outra coisa para colocar no lugar da máscara, para se proteger e proteger outras pessoas, claro, nós estamos pedindo que faça isso, é o necessário, né? É o mínimo que nós podemos fazer, porque a questão agora não basta apenas em eu querer me matar, em eu querer me expor a vírus, mas também vai muito além, por exemplo, quando eu me proteger, eu estarei protegendo outra pessoa. Isso muito distante, por exemplo, do discurso do presidente. Não, quando nós falamos que é preciso pensar perfeitamente bem nessa questão do isolamento social, nós estamos querendo dizer que é importante olharmos para a particularidade de algumas localidades, de algumas pessoas, de um determinado grupo da sociedade, por exemplo, que é preciso fazer alguma coisa, que é preciso uma ação eficaz e eficiente em relação a essas pessoas. Não que né, todo mundo tem que sair, não, independentemente disso, eu acho bem importante pontuar isso. Quando eu falei desse cuidado da gente com as outras pessoas, entra uma questão muito importante que eu particularmente gosto muito de falar, porque eu acho necessário, né? Tem uma filosofia tradicional de vida africana conhecida, Ubuntu, que foi usada muito frequentemente, né, de forma muito pública por Nelson Mandela, né,
presidente sul-africano que lutou contra a apartheid, essa filosofia de vida é fundamentada no princípio da solidariedade, da convivência com o outro, de nós como extensão do outro, ou do outro como extensão da gente, que diz assim, nós só podemos ser pessoas a partir da humanidade das outras pessoas. Eu sou porque tu és, ou eu sou porque nós somos, que nós somos um todo, de algum modo. Eu acho que isso, de algum modo, é uma lição que nós devemos aprender com a pandemia, de que não basta apenas o eu. Essa ideia eurocêntrica, né, ocidentalista, desse individualismo exacerbado de que eu sou capaz de tudo, eu posso tudo e quero tudo para mim, de que esse modelo, essa forma de pensar, de agir no mundo é um modelo falido, é um sistema falido, que o mundo não funciona assim. Hoje, mais do que antes, estamos completamente interligadas, estamos completamente conectadas. Quando tem um problema, por exemplo, num determinado país do mundo, o outro sente. Quando tem um problema com a pessoa que vive próxima de mim, eu tenho que sentir. E o Ubuntu prega realmente isso, de que nós somos uma extensão, ou a parte de um todo, de uma sociedade toda, de um coletivo, de algo maior, né? Trazendo já a questão da ancestralidade e tal. E queria frisar uma coisa que também já foi dita aqui, a Yadira falou, da importância da sororidade. Não é uma coisa que deve florescer única e exclusivamente nessa altura, mas deve ser, como já estava acontecendo também, interessante, antes da pandemia, durante a pandemia e que aconteça pós-pandemia. Porque tem uma ideia que é veiculada muito na sociedade de que as mulheres são rivais, são inimigas uma da outra, né? Eu costumo dizer que é mais uma estratégia de separar para dominar, de continuar separando as mulheres, de fragmentar as lutas das mulheres como forma de fazer com que o machismo patriarcal continue vigorando na sociedade, fazendo as mulheres pensando que elas precisam se competir, elas precisam se rebaixar como forma de existir ou de sobreviver. Não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que nós não somos inimigas, né, que nós não somos rivais, mas somos partes que, sobretudo, necessitamos nos unir, lutar juntas como forma de sobrevivência, como forma de reexistência, né? A gente precisa reexistir. Portanto, isso tem que ser em conjunto, tem que ser todas as mulheres juntas. Claro, nós vamos ter problemas porque somos humanos, né? Isso é lógico, mas é importante nós sabermos que, independentemente de todas as adversidades, somos mulheres, precisamos nos unir, precisamos lutar juntas para poder sair da pandemia e para poder vencer essa sociedade que tenta o tempo todo nos marginalizar, castigar e matar, sobretudo. Isso é importante. Aí a gente aplaude, né, gente? Não tem público presente, né? Somos nós. A gente aplaude. Uhul! Gente, então, aí eu vou dar a fala para a Yadira e para a Ingrid, e aí a gente está se encaminhando para o final, porque já está com mais de 1 hora de live, se bem que o papo está muito legal. A gente tem que estar aqui falando sobre isso 2 horas e nem ia ser cansativo, né? Sim. Mas aí vocês podem falar, viu, meninas? Aí só depois a gente encerra. Tá. Eu acho que uma questão muito importante que a gente vai tocar nesse finalzinho é a importância da universidade, do ensino superior. Eu acho que, sério, essa pandemia veio para deixar claro muitas coisas que já conversávamos, e parece, como a Alina falou, parece que as pessoas não se atentavam. E com a pandemia, algumas coisas as pessoas começaram a atentar em muitas coisas. E uma das coisas é essa importância do ensino superior, gratuito e de qualidade, que a gente já vinha debatendo há muito tempo, a importância disso. Então, esse momento mostra claramente que há uma necessidade e uma urgência de um investimento pesado, um investimento forte no ensino superior, ou seja, há uma necessidade de um investimento forte nos recursos humanos, porque só assim nós poderemos enfrentar várias questões que vão nos aparecendo.
a pandemia, a desigualdade social, a crise econômica, enfim, tudo que é problema no mundo só é possível ser enfrentado com recursos humanos de qualidade. E isso requer o quê? Certamente uma universidade boa, gratuita, de qualidade e para todo mundo. Essa é uma outra questão, uma universidade gratuita de qualidade para todo mundo. E isso nos faz pensar no que aconteceu recentemente em relação à Enem. Imagina se tivessem mantido o Enem, quem são as pessoas que iam entrar na universidade? De que recursos humanos vamos falar? De que classe vão entrar na universidade? Então, isso certamente vai fazer com que entre a classe alta, que está mais preparada, que tem todo o mecanismo pronto, isso faz com que o quê? A desigualdade social permaneça, de certa forma. Então, falar de uma universidade, da necessidade de uma universidade boa, de qualidade, é falar da questão da igualdade, de supostamente termos igualdade social, de recursos humanos boa, porque só é possível enfrentar todos os problemas com recursos humanos formados de forma incrível, como a Unilab tem feito. Porque, como uma pessoa falou, apareceu a pandemia, o investimento em armas, em quê? Não vai resolver isso. O único investimento que vai resolver a pandemia é o investimento no Sistema Único de Saúde, é um investimento numa universidade que tenha pessoas prontas para dar resposta a qualquer questão possivelmente que vai aparecer. E isso ficou evidente. Quem são as pessoas que deram resposta? Seja para teste, seja para detectar o vírus, para detectar a cura. São pessoas formadas na universidade. Pessoas com bolsa para estudar, pessoas com bolsa para fazerem pesquisa. Imagina nesse momento, muitas pessoas pararam a pesquisa porque não têm financiamento. Aí entra também uma questão, a universidade não só precisa ser gratuita e de qualidade, há que ter um financiamento forte, um financiamento pesado para que as pessoas possam continuar suas pesquisas, para que as pessoas possam continuar nesse meio acadêmico, produzir o conhecimento e produzir tudo o que é necessário e possível para enfrentarmos os nossos problemas. Ingrid? Ingrid, teu microfone está desligado, Ingrid. Desculpa, gente, estava desligado o microfone. Então, eu estou aqui refletindo, né, sobre o que vocês estão falando e é tudo, sim, tudo muito coerente e eu aprendo muito, estou aprendendo muito ouvindo Yadira, Wilma, desculpa se não pronunciar correto, a Val também. De fato, assim, a gente está encaminhando, né, assim, a gente teria muito assunto para conversar mas precisamos, né, também dar esse respirar e deixar um gostinho de quero mais também, né? É importante. Mas eu concordo com tudo. Né, assim, a nossa reflexão também na Rede Delis, né, na Rede Delis, CDVHS, nesse espaço que tem mulheres e aguerridas, corajosas, de que essa crise da pandemia, ela sinaliza para o fracasso que é essas ideias ultraliberais, né, que esse governo tem apresentado desde o começo, de cortar os gastos da saúde, de cortar os gastos da assistência social, o que não deu certo, né, assim, a crise veio para mostrar que, olha, não tem condições. Então, assim, ou se investe na saúde, na assistência social, ou vai ser uma disseminação da população, né, o caos, assim, o genocídio mesmo. É ainda um projeto que ele defende, mas a gente, assim, nunca foi tão discutido, né, assim, as mídias sociais, os jornais, eles colocam em horário nobre a importância que é essa assistência, esses direitos sociais, né? Quando a gente fala em saneamento básico, a gente, né, quando foi que a gente viu em horário nobre falar sobre saneamento básico para enfrentar uma crise na saúde pública? Então, isso também está sendo colocado muito em evidência nesses tempos. E aqui, né, falando da nossa experiência também no Grande Bom Jardim, a gente tem percebido isso, e a gente, né, assim, foi criado um comitê de crise
do Grande Bom Jardim para estreitar esse diálogo, essas cobranças com o poder público, porque é quem tem o poder, quem tem a responsabilidade de responder, de fazer as coisas acontecerem. E a Dira colocou isso, né, de que a iniciativa foi mesmo dos movimentos sociais, quem arregaçou as mangas, está fazendo campanha, está chegando nas comunidades, e porque é muito emergente, né? Quem tem fome tem pressa, já dizia Betinho, né? O Herbert de Souza. Então a gente se viu nessa necessidade, mas a gente não esquece, não abre mão de direito, a gente cobra mesmo e cria mecanismo para fazer a exigência. Então o comitê de crise que aqui, né, da Rede Deli, que a Rede Delis criou, está nessa luta para fazer as coisas acontecerem, cobrando da prefeitura, do estado, para que a política pública chegue. E aí, gente, né, falando sobre nós, mulheres, a gente percebe, eu tenho visto algumas iniciativas bem interessantes, que são os ativismos, né, pelas redes sociais, mulheres que estão fazendo vídeo sem som, né, para que as mulheres que vejam o vídeo não chamem a atenção do agressor que está ali do lado, e que elas encontrem uma forma de saber que tem gente, né, que tem gente olhando e se preocupando com a vida delas, né, com as nossas vidas, na verdade. Então, são ideias interessantes que eu parabenizo também as mulheres que estão fazendo essas iniciativas, falando sobre a importância de nos proteger, né, de salvar vidas de mulheres que estão em casa com seus agressores. E, assim, também falar da importância de que a gente fale sobre igualdade de gênero em nossas casas, né, assim, a nossa casa também é uma escola. A gente aprende e ensina também para os nossos filhos, nossos irmãos, de que a gente é gente, merece viver bem, com as nossas escolhas sendo respeitadas. Então, sempre é tempo de falar sobre igualdade de gênero, sobre os direitos humanos, sobre vida digna. Eu estou muito feliz de estar falando com vocês e com muita esperança de que a gente supere isso, de que não é voltar ao normal, né? Porque não estava normal, a gente estava, né? Nossa vida já era muito... Enfim, são muitos desafios, muitas violações de direitos, e a gente vai, né, se reinventar e ainda continuar resistindo e lutando para viver e viver bem. Quero agradecer a todas as mulheres, né, as minhas antepassadas, a minha família, a minha mãe, que também assume esse desafio de cuidar dos seus filhos e ensina muito mesmo a resistir e a viver. E também as mulheres da Rede Delícia, do IPHS, Diálogos Urbanos, a vocês, e Wilma e a Dira. Estamos juntas. Pois é, meninas, estamos se encaminhando para o final. E a Dira quer dizer alguma coisa? Wilma? Eu acho que agradecer, né, por esse momento maravilhoso, de muito aprendizado. Ingrid, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo. Continua aí, força para você. E eu espero poder participar em outros momentos com essas mulheres maravilhosas. A Valdeia, você eu já tinha dito, né? Quando crescer, eu quero ser que nem você. Wilma, uma mulher que eu admiro muito, muito mesmo. E a Ingrid, que eu conheci hoje, nossa, isso foi uma aula, foi assim, uma hora de grande aprendizado e de muitas reflexões que assim, vão ser para o futuro e que vão servir para mim e para aquilo que eu quero para o mundo. Nesse momento, eu acho que obrigado, gratidão é a palavra. E obrigado às pessoas que nos assistiram. Sim, também. Wilma? É isso, gente. Rapidamente, eu quero dizer mais uma vez, só para realçar essa questão de que, infelizmente, no Brasil, nós estamos vivendo com um governo que, ao invés de investir na educação, está fazendo o contrário, né? E a pandemia vem mostrar que é preciso, que é necessário a gente investir. Que áreas são, sobretudo, mais assim, prioritárias, tudo e tal. Eu acho que isso é importante. E eu espero que todas as lições que essa pandemia, de algum modo, está tentando nos passar, nos ensinar, que a gente possa aprender. Para quando acabar a pandemia, nós começarmos a pensar uma sociedade, não daquela que nós saímos, mas algo que seja um pouquinho mais melhor.
que comecemos a pensar uma sociedade um pouco mais justa, mais livre, né? Livre do preconceito, livre do machismo, livre da xenofobia, da homofobia, de todas as outras formas de violência, né? Uma sociedade realmente mais justa e igualitária para todos, onde todos possam ter o direito de viver, né? Para a gente sair desse estado de sobrevivência para viver, é preciso, e todo mundo merece isso. Eu espero que o Estado possa pensar isso, né? Possa entender essa necessidade, essa urgência, sobretudo. No mais, né, foi um prazer enorme e uma satisfação estar aqui, ouvi-las, aprender com todas, né? Ingrid, muita força, muita coragem, né? Muita determinação, sobretudo, neste momento difícil que todos enfrentamos, na luta que vocês estão fazendo, das pessoas que vocês estão ajudando. Espero que continuem com toda a garra possível. E Adira, a você, meus parabéns, já mestre muito nova, uma mulher incrível, né? Para mim é um prazer. A Valdélia, eu estudei contigo, né? Várias disciplinas, na verdade. Uma aluna incrível, uma mulher muito empoderada. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar esse momento em particular. Espero que tenha mais momentos ainda, que o diálogo urbano continue promovendo momentos assim, trazendo mulheres e homens para conversar essas questões, né? É importante nós, mulheres, que estamos aqui falando, possamos ensinar em todos os lugares que nós formos. Os nossos irmãos, amigos, conhecidos, namorados, por aí fora, de que nós somos mulheres, somos pessoas, de que temos as nossas particularidades, sim, temos as nossas qualidades, que devem ser respeitadas, devem ser levadas em conta, para que nós possamos pensar e projetar uma sociedade onde homens e mulheres possam conviver em igualdade, né? Em igualdade em todas as formas possíveis e necessárias e justas, sobretudo. Eu acho que é isso. No mais, agradecer mesmo por este momento e por todo o aprendizado. E lembrar que quem puder, por favor, fique em casa. Se puder, fique em casa, se proteja. E de lembrar que a luta contra a Covid-19 deve ser uma luta que, independentemente da nossa cor da pele, da religião, do espaço geográfico em que nos encontramos neste momento, da classe social, nós temos um papel preponderante na luta contra esta doença, de todas as formas possíveis. Obrigada. Obrigada, gente. Não vou ler os comentários, porque a gente já está com 1h e 22 minutos, né? Mas agradecer aqui a presença das últimas pessoas que entraram agora e fizeram um comentário, né? A Renata Castelo Branco, a Joélia Marques, a Salete Feitosa, disse que é tua fãzona, viu, Ingrid? E quem mais? Eliane Passos já estava comentando, a Angeline também entrou. E é isso, gente. Vocês são inspiração não só para mim, eu sempre digo isso, elas sabem, quando eu encontro cada uma delas, eu faço questão de deixar bem claro que eu quero ser igual a elas quando eu crescer, porque cá para nós, né? E aí, gente, agradecer demais de coração. Vocês são inspiração para muitas pessoas. Aí lembrar o que alguém comentou, acho que foi o Jean, ou foi o Benedito, e o Jean reafirmou que a rede é composta, em sua grande maioria, por mulheres, né? Isso mostra o poder que as mulheres têm diante dos movimentos sociais, diante da vida. É isso. Então, queria agradecer também, gente, o pessoal. Ninguém colocou nenhum tema, né, para a gente debater. Vocês vão continuar aí comentando vai ficar disponível a gravação, né, do programa. E aí as pessoas vão ficar lá comentando e pedindo e dando temas para que a gente debata aqui no Dialogando, certo? E aí eu queria agradecer também a toda a equipe do Diálogos Urbanos que, né, ajudou a gente construir esse espaço e que eu aperrei muito eles, né? E vou continuar aperreando, mas vai dando certo. E na próxima semana a gente vai continuar um pouquinho do que a gente debateu isso. A gente vai ter no dia 29, próxima sexta-feira, os Dialogando sempre vão acontecer às sextas-feiras. Caso haja algum imprevisto, a gente avisa. E a live da próxima sexta-feira, dia 29, entrei na Unilab. E agora?
né? E aí a gente vai abordar, né? Pegar assim, umas pessoas lá bem legais, que tinham uma vida de um jeito, e depois da Unilab tudo mudou, tudo se transformou. E aí eu quero contar com a presença de vocês também assistindo, tá, gente? Comentando, interagindo. E eu acho que a gente está indo no caminho certo da proposta da live, né? Que é dialogar, interagir, sem aquela formalidade que se tem na maioria das lives que a gente vê por aí. Então é isso. Meu muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Certo, gente? Tchau, tchau, meninas. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.